tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Estamos no final de semana do 17º domingo do tempo comum, ano A. A Igreja propõe, como segunda leitura da liturgia da Santa Missa, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30, para este final de semana. Este é um dos textos clássicos do Novo Testamento sobre as doutrinas da presciência de Deus e da predestinação. E também é um tópico bem controverso e incompreendido. Vamos tentar entender o que Paulo quis explicar aos romanos e explica também hoje a nós. Vejamos o que Paulo nos diz. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. No versículo 29, o primeiro destes que foram lidos, temos: os que ele conheceu de antemão, também os predestinou. Conhecer tudo antecipadamente, saber tudo o que acontecerá antes que aconteça, é um poder que Deus tem. É um dos seus atributos divinos. Com essa afirmação, Paulo está mencionando um ensino básico das Escrituras judaicas. Por exemplo, no Salmo 138, versículos 1 a 2 e 4, há uma descrição clássica da presciência divina. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Segue então Paulo dizendo: os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isto é, Deus determina ou decide com antecedência. Essa é a linguagem com que Paulo trata da predestinação. E aqui, de novo, ele está partindo das Escrituras judaicas, do livro de Jó, capítulo 42. O pano de fundo é o seguinte: Jó diz a Deus: sei que podes tudo, que nada te é muito difícil e que nenhum propósito teu pode ser frustrado. Em outras palavras, Deus é onipotente, é todo-poderoso. Deus está no controle dos eventos da história humana. Ele predestinou os escolhidos para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. A razão pela qual a Igreja Católica ensina e afirma a doutrina da predestinação é porque a Bíblia ensina e afirma a predestinação. A Bíblia em geral, mas Paulo em particular. Romanos 8 é o lugar clássico em que as Escrituras afirmam explicitamente que Deus decide com antecedência. Contudo, o livre-arbítrio também é um ensinamento bíblico que a Igreja Católica afirma. Em Eclesiástico 15, 14 e 15, o autor sagrado diz: no princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. E no versículo 16 temos: se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ou seja, agir fielmente é uma questão da própria escolha humana. Assim, não surpreende que Paulo, como um ex-fariseu, falasse sobre predestinação. Acontece que muitos, assim como Calvino, entenderam que Deus predetermina independentemente da vontade humana.
predeterminou que algumas pessoas iriam para o céu e outras para o inferno, independentemente da decisão delas a favor ou contra Deus, ou da escolha delas em aceitar ou rejeitar a sua graça. Assim fica a pergunta, diante dessas diferentes interpretações: o que Deus predestina? O que Ele predetermina? E a resposta, meus queridos amigos, é que Ele predetermina a salvação. Por isso Paulo diz: aqueles a quem Ele conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que o Filho bem-amado pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Vemos que Paulo usa uma série de verbos. Primeiro, predestinou. Esse verbo diz respeito à decisão de Deus desde toda a eternidade, a sua escolha antecipada, determinando os eventos. Em segundo lugar, o verbo é chamou. Deus chama aqueles a quem Ele conheceu. Paulo está falando sobre a vocação à salvação. Deus conheceu a todos. Ele amou a todos desde toda a eternidade. E por isso, desde toda a eternidade, Ele chamou à salvação. Então, o terceiro verbo, justificou. Justificação tanto pode significar declarar alguém justo, como em um tribunal, quando uma pessoa é absolvida, em que ela é declarada justificada, mas também pode significar tornar justo. No mesmo contexto, Paulo também fala sobre ser conforme o Cristo, estar em conformidade com Cristo, ser semelhante a Ele, tornar-se semelhante a Ele. É que Paulo não acredita que o batismo apenas é uma declaração de justificação feita por Deus, como aquela que acontece no tribunal. Paulo acredita que há uma transformação, uma mudança real que ocorre na pessoa que tem fé e que foi batizada, na qual passa a habitar o Espírito Santo. Portanto, a pessoa não se torna apenas justa, mas também santa, como Paulo descreverá ao longo de suas cartas, quando se refere aos cristãos batizados como santos. É aqui que está o erro da interpretação calvinista, para a qual Deus apenas declara justo aquele que é pecador. Resumindo então, nessa passagem, Paulo vai da predestinação, acontecida antes do início dos tempos, até a glorificação, que ocorrerá no fim dos tempos. Ele está reunindo toda a história da salvação. Aqueles a quem Deus predestinou também chamou para a fé e o batismo. Aqueles a quem Ele chamou também justificou. No batismo e na fé, fez-nos justos. Deu o presente da salvação. E então, aqueles a quem justificou também glorificou na ressurreição dos mortos. Assim é que tudo está se entrelaçando. O Catecismo da Igreja explica: Deus escreve na história o livre-arbítrio de todo ser humano. É assim que Ele é poderoso. Ele pode determinar tudo o que vai acontecer e incluir nisso a livre escolha de todo ser humano, que Ele antecipadamente sabe qual será. O Catecismo é muito claro em afirmar que Deus não predestina ninguém ao inferno, mas todos para a salvação. Esse é o plano de Deus. Esse é o seu plano de presciência. É dar as graças necessárias para que as pessoas sejam conformes à imagem do Filho. É a essência da salvação na nova aliança. Deus tira nossos corações de pedra, como dizia Ezequiel, e nos dá corações de carne. Dá um novo espírito para habitar nos batizados, o seu espírito, para que possam guardar livremente os mandamentos com a assistência da graça do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, no seu comentário sobre Romanos, explicou: todas as coisas trabalham juntas para o bem, resultam no bem do universo. Então ele cita Santo Agostinho, o qual disse: Deus é tão bom
que não permitiria o mal, a menos que fosse poderoso o suficiente para tirar algum bem de qualquer mal. Talvez seja fácil pensar sobre isso em abstrato, mas quando se olha para casos particulares de males muito graves, muitos se perguntam: como Deus poderia tirar algum bem desse mal? Santo Tomás assim esclarece: o mal nem sempre resulta no bem daquele sobre o qual age. E exemplifica: a morte de um animal resultará de alguma forma num bem para a humanidade e para o universo, embora não resulte no bem do próprio animal. Um exemplo nos ajudará a entender muito bem. Se pensarmos no maior mal que já existiu, a crucificação do Filho de Deus, a execução daquele que é verdadeiramente inocente, Jesus Cristo, na cruz ignominiosa, sabemos que deste, que é o maior de todos os males, Deus trouxe o maior de todos os bens: a salvação do mundo e a restauração de toda a criação. Para entendermos e vivermos isso, precisamos da virtude da esperança. No parágrafo 600 do Catecismo da Igreja, lemos as seguintes palavras: para Deus, todos os momentos estão presentes em seu imediatismo. Quando, portanto, ele estabeleceu o seu plano eterno de, entre aspas, predestinação, incluiu nele a resposta livre de cada pessoa à sua graça. Em outras palavras, tudo está presente a ele e ele sabe tudo de antemão. Por isso a Igreja ensina categoricamente que Deus não predestina ninguém para o inferno. Para que isso aconteça, é necessário que a pessoa intencionalmente e livremente se afaste de Deus pelo pecado mortal e persista nele até o fim. Enfim, Deus concede a graça necessária e suficiente a todos para serem salvos. Mas alguns, por sua livre escolha, se afastam de Deus. E essa é a causa da eterna separação de Deus. Não Deus predestinar alguém para o inferno, mas a aceitação e a rejeição da graça são atos livres, de livre-arbítrio que a pessoa humana faz em virtude da sua dignidade de ter sido criada à imagem e semelhança de Deus, como criatura livre, e esse seu livre-arbítrio é que escolherá o seu destino eterno. Obrigada por terem nos acompanhado.